Agora, pessoal, eu quero trazer aqui os números divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mostram, né, de que maneira que se comporta o eleitorado em relação a Ricardo Nunes e Guilherme Boulos antes desse segundo turno. Essa pesquisa de hoje, que tem margem de erro de 2 pontos percentuais, 2,6 para mais ou para menos, mostra que Ricardo Nunes segue à frente com 52,3% dos votos, Guilherme Boulos aparece com 39,2% dos votos, não sabem 3,3%, brancos e nulos 5,2%. Recebo aqui Murilo Hidalgo, né, presidente do Instituto Paraná Pesquisas, para nos ajudar a entender esses números. Murilo, quais são as questões que nós precisamos observar aqui em termos de reflexo para ambos os candidatos, porque a gente teve temporal e teve também o primeiro debate. O que essa pesquisa conseguiu captar até aqui? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Primeiramente, boa tarde aos amigos da Jovem Pan. Na verdade, a pesquisa mostra o quê? Uma vantagem de 13 pontos para o Ricardo Nunes em relação ao Guilherme Boulos. E o que chama a atenção é que, se a gente pegar a série histórica, desde agosto, que a gente vem fazendo simulações de segundo turno, está muito próximo desse resultado. Está mostrando que não está mexendo. Parece que eles estão congelados. Sim. Eu acho que muito por causa da rejeição do Guilherme Boulos, que é muito alta. Então, ele não tem muito espaço para crescer nesse momento. E isso fica muito claro quando a gente for ver o negócio da rejeição. Certo? Que a rejeição do Guilherme Boulos, ela chega em torno de quase 49%. Puxa. O que mostra que para ele vencer as eleições de São Paulo, pela realidade de hoje, pode ser que aconteça eventos, que as coisas mudem. Pela realidade de hoje, para ele vencer, ele teria que diminuir a rejeição ou aumentar a rejeição do Ricardo Nunes. Né? Vamos dar uma olhada então nesse histórico que foi mencionado aí pelo Murilo Hidalgo para a gente entender. Lá na primeira medição, em 23 de agosto, Ricardo Nunes aparecia com 50,7%, enquanto Guilherme Boulos tinha ali 34,2%. Os brancos e nulos, eles somavam 15,1%. Aí o Ricardo Nunes, ele foi se mantendo ali entre 49, 50, 51, 50, 52, chegando agora a 52,3%. Isso significa um resultado positivo para o candidato à reeleição. Guilherme Boulos também teve, de certa forma, uma atuação positiva, se a gente for olhar desde o começo da medição, porque lá ele aparecia com 34, aí foi ali entre 33, 32, voltando a 35, subindo a 39 e se mantendo agora em 39,2% dos votos. A questão, né, Murilo, é que aqui há uma rejeição muito baixa e aqui há uma rejeição muito alta. Exatamente. A rejeição, a diferença da rejeição dele, se eu não me engano, é 13% também. Então, o prefeito ele tem 13% a mais de intenção de voto e 13% a menos de rejeição. O que dá uma vantagem muito grande para ele hoje, porque significa o seguinte, pela realidade de hoje, o Guilherme Boulos não ganharia as eleições com os votos indecisos. Ele precisa tirar voto do prefeito, o que torna a situação mais difícil. Né? Vamos lá, vamos abrir o espaço aqui para os nossos comentaristas. Fala, Piperno. Então, Murilo, no levantamento anterior, a diferença, se não estou enganado, era de 13,9, agora de 13,1, tudo muito estável, mesmo com os últimos acontecimentos, maior atuação dos cabos eleitorais, a questão também do apagão. Você, como um pesquisador experiente, você realmente acredita que o quadro aqui em São Paulo, tomando até como base esse histórico todo, já é algo consolidado e sem chance de mudança? A gente nunca diz isso, que eleição é eleição. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. No Brasil, a própria história diz isso. Nós tivemos facadas, quedas de avião, não que aconteça, mas existem fatos que podem mudar uma eleição. Mas, na verdade, hoje, a situação do Ricardo Nunes é muito boa, porque a pesquisa, ela pegou o apagão. O apagão, a pesquisa pegou e não mexeu nada. Na verdade, a pesquisa só mostrou o seguinte, o Ricardo não perdeu quase nada de voto e aumentou 3 a rejeição, mas não perdeu voto. Certo? Então, o apagão, a pesquisa pegou e não afetou o Ricardo. Agora, teve o debate que a pesquisa pegou muito pouco, certo? Então, mas, assim, pelo próprio debate, assim, ficou muito igual. Porque o que acontece? Como a gente teve um primeiro turno muito acirrado na cidade de São Paulo, entre os três tinham chance de ter o segundo turno, os fatos novos, eu acho que a grande maioria já ocorreu no primeiro turno. Ninguém guardou muito no colete, porque poderia não poder usar no segundo turno. Certo? Então, essa é uma outra coisa que mostra que o primeiro debate foi muito igual, não teve nenhum fato novo, assim, de uma denúncia nova, algo que você dissesse, o que isso vai repercutir para frente, né? Então, vamos ver quais cenas dos próximos capítulos. Mas, pela realidade de hoje, o prefeito tem uma grande vantagem.
Ou seja, a impressão que dá é que a população, de fato, recebeu o discurso do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, de que a responsabilidade maior é da Enel e que essa omissão no atendimento é que teria provocado o transtorno, e não o atendimento da prefeitura em si. Exatamente. Não houve perda até esse momento significativa, cresceu 3% a rejeição, mas muito significativa ao prefeito. Mas vamos aguardar as cenas. Vai chover mais? Vai chover menos? O que vai acontecer as cenas dos próximos capítulos, né? Fala, Gani. Murilo, boa tarde. Essa ligeira alta do Guilherme Boulos de 35 para 39, depois que nas duas últimas, né? De 4 do 10 para 10 do 10. Se deu em qual segmento da população, em qual nível de escolaridade? Foi nos mais jovens, nos mais velhos, de 4%? Aí, olha, praticamente. Se a gente for ver, ele vem estável, o prefeito, porque os votos do Marçal, 75% já era para ele desde aqui. Um eventual segundo turno, né? Então, o Ricardo não tem mais espaço para crescer. O Ricardo não tem mais espaço para crescer. A briga do Ricardo é para se manter. Já do Boulos, ele ganhou esse espaço, certo? E ele veio crescendo. Agora também, pela rejeição, não vejo mais espaço. Para ele crescer agora, ele vai ter que tirar voto do Ricardo. Agora, para crescer, tem que tirar voto do outro. Porque, por exemplo, os votos que poderiam vir pela Tabata Amaral já se enquadram aqui nesse aumento. Já se enquadram aqui agora. Então, para ele crescer na próxima, você pode ter certeza que o Ricardo vai baixar. Agora, é uma vantagem para o Guilherme Boulos, que agora um vale 2, né? Se ele cresce 1, o outro cai 1. Ah, tá. Então, agora, o crescimento, se o Boulos voltar a crescer, continuar crescendo, ele vai tirar votos do outro. Por estratificação, o voto Eles se aproximariam aqui no meio. Guilherme Boulos, o que chama atenção são nos bairros mais elitizados e as pessoas mais elitizadas da cidade. Esse é o maior percentual de votos dele, é onde ele mais cresce, né? Agora, eu queria saber de você, Murilo, se há possibilidade de aumento da abstenção nesse segundo turno, diante daqueles que olham para esses candidatos e falam, eles não me representam. Ou que talvez tenham ficado revoltados pelo fato do Pablo Marçal não chegar ao segundo turno, por exemplo. A abstenção vai aumentar. Ela, historicamente, no Brasil, no segundo turno, ela aumenta. A não ser na eleição presidencial, que estava muito acirrada. Aí todo mundo foi para poder garantir, né? Uma polarização muito grande, mas não tenho dúvida. Porque um dos fatores que faz a população votar no primeiro turno, uma boa parte, é os vereadores. E os vereadores saíram da campanha. O vereador que leva, que empurra, você já foi votar, liga para ele, leva ele para votar. Quer dizer, o vereador é que dá vida a essa campanha. Sim. Então, naturalmente, já há uma abstenção maior. Agora, nós estamos curiosos para ver o volume de votos brancos e nulos, né? Vamos chamar o Gustavo Segré para uma pergunta. Vai lá, Segré. Murilo, boa tarde. Eu estou vendo pela tua observação que não tem aquele ainda indeciso, que não definiu por quem ele vai votar. Então, a única maneira é isso que você menciona, tirar de um para passar para o outro. Tirar de um Nunes para passar para o Boulos, ou ao contrário, tirar do Boulos para passar para o Nunes, dá a sensação de ser algo praticamente improvável. Porque uma pessoa que definiu um voto para um candidato do centro à direita dificilmente vai trocar por um candidato da extrema esquerda. E a recíproca também seria verdadeira. O que poderia mudar? Você mencionou aí, claro, a facada, mas se não tiver algum caso assim grave, teria alguma método, alguma forma de que esse voto migre de um para o outro? Olha, tem que ter fatos novos, tem que ter fatos novos, não fatos novos de violência física, eu estou falando, pode ter fatos novos de novas denúncias. A gente já viu no último debate ataques à pessoa física e à pessoa jurídica do prefeito, certo? Tem que ter um fato muito contundente para que as pessoas pensem, não dá para votar nele. Eu soube dessa informação, isso é muito grave, não vou votar nele. Então, não tenho dúvida que o próximo rumo das campanhas em São Paulo vai se dar em ataques à pessoa física, principalmente à pessoa física do prefeito, e o que pode também mudar é a crise da Enel, né? Ela vai aumentar? Vai chover mais? Vai chover menos? Teremos mais crise energética em São Paulo? Não teremos? Esse eu acho que é um fator que preocupa a campanha do prefeito. O Murilo, quando sai a próxima pesquisa? É terça-feira que vem estaremos aqui. Opa, maravilha, então, a gente vai receber. Fala, Piper, não tem mais uma? Tem uma rápida. É o seguinte, em relação aos votos do Pablo Marçal, a gente percebe que eles migram para o prefeito numa proporção de mais ou menos 12 para 1. Né? É um negócio avassalador. Mas vamos imaginar que até por conta dos objetivos de longo prazo do Marçal, ele visualize um interesse estratégico aí numa vitória do Boulos exatamente para não turbinar Tarcísio e tal. E aí ele dê lá uma declaração nos próximos dias no sentido de que, olha, eu não aconselho o voto em nenhum deles. Você acha que isso atenuaria essa migração? Olha, isso pode prejudicar um pouco o prefeito Ricardo Nunes.
Porque o voto dele, ele herdou a grande maioria, como a gente falou, de 70% a 75% dos votos para ele. Agora, a população encarará isso de que forma? Vai atender? Não vai atender? Certo? Lógico, uma pequena parcela eu acredito que vai atender, certo? Mas vamos ver qual vai ser a postura do Pablo Marçal e qual será a postura também das pessoas que apoiaram o Pablo Marçal em relação a se ele fizer essa declaração também, né? Bom, para a gente finalizar, me contaram que o Zé Maria já está conosco, chegou também, e o Zé tem uma pergunta para a gente finalizar. Vai lá, Zé. Salve, boa tarde a todos. Boa tarde. Hidalgo, é o seguinte, eu sei que você é criterioso aí na análise do que veio do campo, né, das pesquisas, mas eu queria saber assim, se alguma coisa te chamou a atenção nessa explanação geral de detalhes e de movimentação, e também que desse um pouquinho de explicação qual é a metodologia que você usa nessa pesquisa. Olha, sim, o que mais chama atenção, na verdade, é o comparativo da constância do prefeito Ricardo Nunes. Quer dizer, ele, assim, teve um momento só que ele chegou em 49,7%, mas mesmo 49,7%, que se fizer dos vários, ele venceria as eleições. Sim. Quer dizer, se ele perder a eleição, ele vai ter que começar, na semana da eleição, a perder votos para o Guilherme Boulos. Como que a pesquisa é feita? Ela é feita proporcional ao número de eleitores de cada região da cidade, aí é proporcional entre homens e mulheres. Se 53% dos eleitores são do sexo feminino, 53% das entrevistas são feitas com mulheres. Interessante. E, por exemplo, se 12% das pessoas têm 16 a 24 anos, 12% das entrevistas são feitas com pessoas de 16 a 24 anos. Legal. E assim quanto a escolaridade e renda. Murilo, obrigado por hoje. Na terça-feira que vem te espero aqui, viu? Abraço. Boa tarde a todos. Um grande abraço para você.